Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rumo ao 100 Agro Podcast, podcast para falar de produtividade, para trazer para vocês os caminhos de como ir rumo ao 100. E aqui a gente está sempre trazendo grandes pesquisadores do nosso Brasil para estar debatendo o assunto que é a produtividade. Eu sou Felipe Unif, sou pesquisador, consultor e trabalho muito com produtividade, sou um entusiasta da produtividade. E hoje a gente quer debater esses caminhos com vocês da alta produtividade. E para isso, pessoal, hoje a gente traz aqui o Fernando do Boll-Hansel. O Fernando aí, que ele é gerente agronômico da Mosaic e um companheiro aí, parceiro de longa data. Fernando, seja bem-vindo ao Rumo ao 100 Agro Podcast, é um prazer receber você aqui. Olá, Felipe, olá todos os ouvintes, também é um prazer, Felipe, né? Nós que nos encontramos lá em Santa Maria, na universidade, e estamos trilhando aí de forma paralela, né? Sempre com um objetivo em comum aí de nós amadurecermos, aprendermos e desenvolver a agricultura. Com certeza. Fernando, nós temos aqui uma missão de debater um pouco aí o caminho da produtividade, de descomplicar um pouco a produtividade, e a gente sabe que para isso são importantes alguns pontos, né? Como o conhecimento, como a pesquisa, como a aplicação. Conta um pouco para nós aí, cara, da tua jornada. A gente quer saber um pouco aí. Legal, Felipe. Eu gosto de falar, né, começar falando, né, sobre o meu histórico lá de quando eu era criança. Né? Na verdade, o meu avô era proprietário rural, né, produtor rural, e lá eu comecei a aprender, né, junto com ele, junto com a atividade agrícola, a gostar do negócio, né? Então, basicamente, quando eu era criança, eu ia passar as férias, ia passar os finais de semana, e a gente sempre envolvido lá em plantio e colheita, ficava andando na plantadeira, cuidando da adubo, se ia acabar ou não ia acabar, aquela emoção, né? Então, ali já começa a ser construído, vamos dizer assim, a minha formação, né? Minha formação com exemplos, né, dos mais velhos. Depois disso, Felipe, né, eu me criei, vamos dizer assim, em Santa Maria, né? Eu nasci em Santa Rosa, porém, minha criação foi em Santa Maria, lá que eu fiz toda a parte educacional. Durante o meu pós-médio, ensino médio, né? Não é pós-médio, ensino médio, eu fiz o técnico agrícola. Então, lá em São Vicente do Sul, fiz o técnico agrícola, era concomitante ao ensino médio. E ali, sem dúvida alguma, alguns aprendizados, eu vou ser bem sincero, Felipe, ali, né, no técnico agrícola, alguns assuntos mais práticos mesmo, nem na agronomia a gente consegue ver. Mas e aí depois a gente evoluiu para a agronomia, e foi ali que a gente se encontrou, pode passar 5 anos, né? Posteriormente fiz o mestrado em ciência do solo, também pela mesma universidade. Dentro do contexto, depois passei para o doutorado, ingressei no doutorado. Dentro do doutorado eu tive a oportunidade de fazer um sanduíche na Kansas State University, né, lá nos Estados Unidos, no estado do Kansas. Voltei para o Brasil, né, concluí os estudos de doutorado, e aí passei mais 3 anos lá nos Estados Unidos. Então lá a gente teve uma oportunidade mais profunda, vamos dizer assim, interagir com a agricultura americana, dentro da universidade, né, com pesquisas tanto com fertilidade do solo, manejo também de nutrientes, né, tanto na região ali do Kansas, mas também algumas do Corn Belt. Então foi uma experiência bem bacana. De lá, né, chegou o momento que a vida diz assim: olha, Fernando, está na hora de voltar. A família também está lá, então vamos voltar. De lá, então, eu entrei dentro da Mosaic Fertilizantes, entrei como agrônomo sênior e hoje eu sou o gerente agronômico da Companhia Brasil. Bem, Fernando, é muito bacana ver essa trajetória, né? E as raízes no agro são importantes. E, pessoal, é nessa pancada que a gente vem aí para conversar um pouco hoje sobre perfil de solo. Então, não é à toa que a gente trouxe alguém aqui extremamente especializado, que tem um conhecimento muito grande, que conhece uma realidade Brasil, né? Conhece uma realidade americana, né? Que tem uma longa data dentro da pesquisa, e hoje está atuando aí diretamente com informações, né, numa grande companhia, e juntando e sintetizando todo esse conhecimento, a gente vai debater um pouco hoje, né, Fernando, perfil de solo. Então, a gente tem olhado, assim, Fernando, para o contexto hoje, a gente vê, muitos produtores querem buscar 100 sacos, é sempre a meta, né? Os 100 sacos é algo que brilha o olho, né, para todo mundo, eu acho que faz muito sentido mesmo. Mas muita gente não sabe por onde começar.
E especialmente no nosso Rio Grande, a gente está com desafios produtivos muito grandes, né? Em função do clima extremo que a gente vem passando aí nos últimos anos, o que nos remete também a olhar um pouco com mais carinho, talvez, um perfil de solo. Para quê? Para a gente mitigar estresse, para a gente ter um caminho melhor, né? Para produzir mais, talvez, mesmo numa situação adversa. Então, é nesse sentido que o papo de hoje é perfil de solo, porque a gente vê que o Rumo ao 100 Agro Podcast, ele é um podcast para dar o caminho, né? Ou seja, o rumo, como ir rumo ao 100. Mas esse caminho, ele é um caminho que precisa ser trilhado, independente de que momento da produtividade você está. Então, o caminho da alta produtividade, ele vai ser, por muitas vezes, muito semelhante, tanto para quem está com desafios em termos de clima. Então, desafios básicos aí, como solo, como cultivar, como sistema produtivo, vão fazer todo sentido, né? E para quem está lá em cima, já nos altos tetos produtivos, também a gente precisa promover ajustes finos. Então, nesse sentido, Fernando, hoje a nossa conversa é sobre perfil, formação de perfil, e isso é a grande moda, né? Virou uma modinha falar em perfil de solo. Mas veja bem, como toda modinha, a gente tem alguns pontos. Na tua visão, Fernando, o que é realmente um perfil de solo? O que caracteriza, de fato, um perfil de solo? Felipe, vamos lá. Eu gostaria já de começar, né, a nossa fala para a gente fazer um exercício com quem está nos ouvindo, com quem está nos vendo, mas fazer um exercício, né, para a gente tentar entender um pouquinho o que a planta lá no campo ela está sujeita, ela está exposta, né? Então, a planta está exposta a estresses, diferentes tipos de estresse. Tá? Vamos dizer assim, olha, faltou luz, dá estresse. Tem um ataque de praga, dá estresse. Dá estresse. Tudo estressa. Tudo estressa. Falta água, eu estou competindo com o meu vizinho que está do lado, estressa. Tudo estressa. É por isso que, dentro desse contexto todo, nós como agrônomos, nós como técnicos, basicamente o que nós temos que fazer é tentar entender o máximo desses fatores e tentar manejar eles, que é isso que a gente faz, é aí que entra manejo. É manejar, olha, vamos colocar mais perto, mais longe, mais semente, menos semente, vamos controlar a parte irrigação, nutriente. O que a gente pode fazer para que a planta, nesse contexto todo, se sinta mais confortável? Essa eu acho que é uma palavra chave dentro da nossa conversa, Felipe, porque olha, quanto mais confortável eu estou dentro de um ambiente, menos estresse eu tenho. E se eu não tenho tanto estresse, eu não vou gastar energia para me defender contra esses estresses. Olha só, Felipe, num dia quente, né? Agora nós estamos no inverno, mas num dia quente, o que a gente faz para tentar aumentar o nosso conforto dentro de casa? Olha, ele está aqui no cantinho, aqui, ó. Cara, liga o ar-condicionado para melhorar o nosso conforto. Se eu melhorar o conforto, com certeza eu estou mais produtivo, eu consigo trabalhar melhor, eu vou ser mais produtivo. Só não esqueça que para eu ligar esse aparelho aqui, eu vou gastar energia. Eu vou melhorar meu conforto, mas eu sempre vou estar gastando energia. É uma analogia, mas isso nos traz a ideia que, olha, sempre que eu vou me defender, que eu vou tentar melhorar um conforto, eu gasto energia. E se eu gastar energia, com certeza eu estou perdendo em produtividade de alguma coisa. Feito isso, Felipe, né, trazendo essa ideia, ok, vamos trazer um ambiente que nos traga conforto. O nosso solo, né, é a nossa base da nossa produtividade. Né, é ali onde é que eu tenho a base realmente para eu montar uma construção. E aí a gente começa a falar dentro de perfil, que é justamente o que a gente quer falar hoje, né, Felipe? A parte de cima a gente pode deixar para outra conversa. Vamos falar de perfil. O que um perfil tem que ter para ele realmente nós considerarmos, olha, eu estou construindo um perfil? A gente já deu essa resposta agora há pouquinho. Conforto. Conforto químico, conforto físico, conforto biológico. São 3 tipos de conforto que, se eu começar a manejar eles, né, que são os pilares da saúde do solo, eu consigo, sim, começar a construir um ambiente que seja confortável para as plantas, eu consigo construir um perfil. E aí, né, nós vamos provavelmente agora começar a falar, mas passar por alguns pilares que ajudam nós a construirmos um ambiente químico, físico e biológico. Mas, de qualquer forma, basicamente, quando nós manejamos um perfil,
nós estamos querendo aumentar a disponibilidade de água, principalmente, e nutrientes. Então, construção de perfil está muito baseado nisso, tá, Felipe? Fernando, a gente vê alguns pontos que tu falou aqui que eu já quero puxar um gancho, que é no sentido de construir. A gente tem a construção da produtividade aqui, interno com os nossos clientes, e a gente trabalha muito com foco na pesquisa nesse aspecto, mas a gente vê que a construção, ou seja, ter passos, né, Fernando? Você ir de uma base para o telhado, fazendo também uma analogia, né? São pontos importantes. E nesse sentido da construção, que a gente vê que talvez alguns produtores ou algum perfil de produtor tem uma dificuldade um pouco maior em olhar para perfil, porque leva a processos, a um tempo, a calagem, a descompactação, um sistema que mantenha tudo isso. Então, nesse ponto de vista, né, Fernando, a construção do perfil, ela vai levar um tempo, certo? E aí é algo que o produtor precisa, talvez, virar a chave nesse sentido? Perfeito, Felipe. A analogia ela está correta, mas como assim, toda analogia tem também a sua exceção, né? Sim, sem dúvida alguma, para uma construção eu tenho que construir a partir da base, né? Então, toda a base, eu não vou... eu digo exceção porque salvo se eu vou construir um silo, né? Eu fico pensando, se eu vou construir um silo, eu começo pelo telhado, mas não, né? Assim como também, né, dependendo do tipo dos solos, né, trazendo uma curiosidade, mas no solo americano, na verdade a acidez está superficial. Quanto mais profundo, mais alcalino é. Em muitas regiões dos Estados Unidos, é como se a gente pegasse o nosso perfil do solo no Brasil e virasse, assim. Essa é a condição deles lá. Mas sim, né, toda a base, nós temos que começar realmente aos poucos, nós não vamos começar, né, mudando de um ano para o outro. Toda a construção, ela envolve tempo, né? Então, quimicamente, por vezes, eu consigo, talvez mais rápido, né? Talvez 2, 3 anos eu já tenho um perfil já quimicamente já corrigido, mas quando a gente começa a pular para outros pilares físicos e biológicos, eles tendem a demorar mais. O acúmulo de material orgânico, que justamente irá afetar também na química, mas na física, é algo que é muito mais demorado, envolve investimento e tempo. Mas sim, né? Então aqui, Felipe, talvez o primeiro passo, pensando nessa construção, é químico, né? Porque é aquele que a gente consegue um retorno mais rápido, ele é mais rápido para a gente fazer, né? Então, se nós vamos pegar os nossos solos de forma natural, nós temos solos com baixa fertilidade e com alta acidez. São solos típicos de um país tropical, de um país onde que milhares de anos, solos em que milhares de anos houveram chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, e aí imagina esses solos sendo lavados durante, né, milhares de anos, e onde que, por exemplo, muitos nutrientes que a gente chama de bases, elas foram sendo perdidas também por lixiviação, foram sendo lavados, né, por milhares de anos. O resultante, nós temos solos onde que eu tenho alto teor de ferro, é por isso que os nossos solos são vermelhos, é ferro, né, o óxido de ferro que confere essa coloração aos nossos solos, e alumínio, né, são 2 nutrientes que eles estão em abundância no nosso solo, e infelizmente, Felipe, o alumínio ele não é benéfico, porque se ele fosse benéfico, nós já tínhamos bastante dele no nosso solo, né? Então o alumínio, pelo contrário, o alumínio, quando em contato com o sistema radicular, ele causa anomalias morfológicas em que limitam o crescimento radicular. Então, pensa como sendo realmente um monte de buraco na estrada, né? Eu não consigo acelerar, né? Vai ter sempre um buraco. O alumínio é isso que está no meio. As raízes estão querendo crescer, quando vê tem alumínio e elas param. Então, quando a gente olha dentro desse contexto, para crescimento radicular, o alumínio é o nosso grande problema. E o pH do solo, que tem relação, né, estaria diretamente ligado também, olha, a perda de eficiência quando eu quero construir um ambiente biologicamente confortável, né, voltando, né, a nossa palavra, e, sem dúvida, também a disponibilidade de nutrientes. Então, se nós formos começar agora a nossa obra, vamos dar uma de engenheiro agora, vamos começar a nossa obra, quimicamente, seria o nosso primeiro passo a tomar. Fernando, você comentou, acho que o maior problema realmente acaba sendo o alumínio tóxico, né? Então, causando
limitação radicular, causando, enfim, N situações que a gente tem uma limitação. Um link importante para a gente fazer é o seguinte: você trouxe a chuva impactando ao longo de milhões de anos aí no nosso solo. Então, um dos detalhes que eu gostaria de clarear assim, com quem nos ouve é o impacto da chuva, né, nesses nossos solos em termos de acidez, e linkar isso, Fernando, com aquele produtor que tem um perfil mal construído, ou seja, você tem a chuva que vai acontecer e esperamos que em boa quantidade sempre, né? Nós temos um sistema produtivo aportando resíduos, quer queira, quer não, né, uns mais, uns menos. Nós temos o uso de gramíneas e leguminosas, que impacta aí na dinâmica da acidez, e nós temos também o uso de fertilizantes nitrogenados ou com produtos à base de enxofre. Então, qual é o impacto, Fernando, que um produtor que tem um perfil mal construído, além do alumínio que já comentamos, mas quando a gente olha para a chuva e o que a gente continua fazendo ano após ano? Um ambiente que eu tenho um perfil mal construído é aquele em que as plantas estarão submetidas realmente num sistema de alta variação. É isso aí que tu comentaste agora, Felipe. É aquela planta que você vai estar sempre olhando para o céu esperando a chuva, né? Porque o seu sistema radicular está de forma superficial. De forma geral, na medida que eu saio da superfície do solo e vou aprofundando, eu vou agravando condições ácidas e condições de alumínio no meu solo. Ou seja, quanto maior a profundidade, pior é a minha situação química do solo. Pensa como uma planta, né? Se eu tenho essas condições, por que eu vou aprofundar o sistema radicular também? E nem vai conseguir, porque quimicamente vai restringir, mas por que haveria um gasto energético aprofundar o sistema radicular em um ambiente pobre de nutrientes, em um ambiente quimicamente tóxico? Então, dentro desse contexto, obviamente, eu vou ter a maior parte, né, do meu sistema radicular superficial. Então, dentro desse ambiente, eu tenho uma baixa capacidade hídrica também de suporte, né? Então, quanto menor é a faixa de solo, né, eu estou sempre andando com o copo vazio, vamos dizer assim, né? Qualquer gole secou o copo. Eu não tenho, na verdade, uma geladeira muito grande, né? Acaba que sempre estando limitado, né? Então, vamos usar outra analogia, eu estou com um carro que o tanque é bem pequeno, toda hora eu vou ter que parar para abastecer, toda hora essa planta está esperando pela chuva, né? Então, eu não estou construindo um reservatório, uma autonomia. Então, esse é um tipo de lavoura que, olha, em anos muito bons, eu posso ter boas colheitas. Mas como isso não tem sido muito rotineiro para nós, infelizmente aqui no Sul, né, nós temos muito mais anos com a diversidade climática, com esse tipo de situação, são plantas muito estáveis. Então, a produtividade, quando a gente olha um gráfico, ela fica assim, né? E como a agricultura é um investimento, né, nós estamos investindo dinheiro, é um investimento de alto risco. Pensa no investimento na bolsa, enfim. Normalmente, os investimentos de alto risco, eu tenho uma probabilidade de ganho maior também, mas ela é de alto risco, eu posso perder bastante também. Então, um investimento, uma atividade que é agrícola, que tem alto risco, eu tenho que tentar diminuir esse risco no que eu puder. Nós, como produtores rurais e técnicos, dentro de uma atividade de alto risco, o que eu posso fazer para tentar diminuir o risco? E o perfil do solo é um deles, tá, Felipe? Então, olha só, dentro desse contexto, essas lavouras que eu tenho, que eu não construí perfil, são justamente aquelas em que o meu gráfico está oscilando para cima e para baixo, e eu invisto muito por hectare. Não é coerente eu trabalhar com tanto risco. Fernando, então, eu acho que fica, para nós estabelecermos um padrão aqui, vamos dizer o seguinte: então, o perfil do solo, talvez ideal, seja algo que a gente consiga trazer conforto para as plantas, como a gente está falando, conforto que não tenha. O que seria isso? Uma boa oxigenação, né? Um solo não compactado, com níveis de alumínio pelo menos baixos, com condições de aprofundamento de raiz, com nutrientes não só na camada de 0 a 5 ou 0 a 10, mas também em profundidade, e que possa promover um sistema radicular que se aprofunde. Nesse sentido, quando a gente olha para esse cenário, o que seria interessante do ponto de vista
de profundidade. Claro que os solos são muito variáveis, né, Fernando? É muita variação em tipos de solo, né? Mas, assim, nós temos pelo menos uma meta, é 0 a 20, é 0 a 40, é 0 a 60. Qual que é pelo menos um norte para a gente mirar, para nós ir rumo ao 100 em termos de profundidade? E eu quero linkar essa pergunta também para justamente nós entendermos como é que eu faço o diagnóstico, ou seja, qual é a camada, se eu vou pensar em químico, né? Manejo químico do solo. Qual é a camada que eu preciso amostrar para mim estar construindo o perfil? E pensando em plantas, quais são os sinais lá que eu, né, posso estar indo ao campo e observando para estar entendendo, não, meu perfil não está legal, não, meu perfil eu estou alinhado, né? Isso é muito importante, né, Fernando? Tanto os técnicos que nos ouvem, agrônomos, como produtores mesmo, podem ter alguns pontos, alguns sinais que podem estar dizendo assim, não, vou precisar olhar um pouquinho mais perfil, né? Quando a gente olha para o SESB, vamos usar o SESB como sendo uma referência. Hoje, a leitura que se faz, Felipe, para tentar identificar e entender que condições que eu tenho que favorecem justamente produtividades a nível de SESB, né, que daí nós já estamos falando de 100, 120, 130 sacos, quanto mais profundo, melhor. Né? Eles olham hoje, dentro da leitura que a gente tem de dados, 1 metro de profundidade. Né? Então, assim, olha, a esse nível, eu quero entender de forma detalhada e se entende que hoje, olha, quanto mais fundo, quanto mais profundo, melhor. A raiz, para vocês terem uma ideia, a raiz de soja pode chegar até 2 metros de profundidade. Né? Então, é um sistema radicular que, se tu der oportunidade, ele tende a realmente explorar o solo. Mas vamos lá, Felipe, pensando em termos práticos, porque a gente não vai ficar cavalcando 1 metro aí a nível de campo, né? Duvido que, né, salvo alguns produtores que realmente têm interesse e vão investigar um pouquinho mais em profundidade, literalmente, né, a questão química do solo, nós trabalhamos com duas profundidades chaves que hoje são nossos camadas diagnósticos que a gente diz para fazer algumas interferências nesse meu solo. A primeira é de 0 a 20, né, quando aqui eu quero trabalhar pensando em calcário e quando eu quero também pensar em fertilização. Né? Então, uma amostragem de 0 a 20, basicamente, ela vai me dar condições para mim interpretar tanto condições para aplicação de calcário e correção de acidez, mas também fertilidade do solo. E aí eu tenho uma outra camada diagnóstica, que é justamente de 20 a 40, né, que vai me indicar situações de maior profundidade para uma interferência, por exemplo, com gesso. Posso, além do 0 a 40, talvez explorar um pouquinho mais de 0 a 60, de 20 a 60, né, aumentando um pouquinho mais essa camada, tentando explorar um pouquinho mais também a profundidade, né? Montar um perfil, olha, de 0 a 60. Então, são 2 camadas diagnósticos. 0 a 20, fertilidade e calcário. De 20 a 40 ou 20 a 60, quando eu penso em gesso. Perfeito, Fernando. Bom, inevitável a gente olhar para esse cenário, né? Talvez a gente comente uma situação atual agora, né, Fernando? Porque me preocupa muito isso. Nós estamos falando aqui perfil de solo de 0 a 60. Tá? E quais são as realidades do Rio Grande do Sul hoje, né? 70% das áreas estão faltando calcário. Talvez na camada de diagnóstico que varia um pouco, dependendo da metodologia, mas de 0 a 15, 0 a 20, 70% das áreas estão com problemas. Um insumo básico que é calcário. Bom, então olhando esse cenário, obviamente que o rumo ao 100 está olhando para produtores que querem evoluir em produtividade. Quem está com problema de calcário, vamos trazer os caminhos também, obviamente, né? Mas assim, Fernando, qual é o papel do calcário nesse cenário? Vamos imaginar o seguinte, nós estamos nessa situação 70% do estado. E eu quero começar a formar meu perfil de solo. Então, quais etapas você destacaria para um começo? Como a gente falou lá atrás, o perfil de solo ele é construído, é uma construção. Então, pessoal, não é um produto que você pega numa prateleira, aplica hoje e vê lá. Não é um herbicida que você faz uma dessecação e imediatamente você vê, né? Então, a parte da construção da produtividade, de como você pode ir rumo ao 100, ela é construída. Então, isso nós já entendemos, né, Fernando? Agora, bom, quais são as primeiras etapas para quem quer construir um perfil de solo? Bom, Fernando, vou lá, já entendi, já mostrei meu solo de 0 a 20 e de 20 a 40, tá? Já dei meu primeiro passo. O que eu faço agora para, posteriormente, agora
falando em calcário, falando em gesso, ou falando em como o produtor pode realmente agir, né? Porque acho que é importante, o Rumo ao 100 tem essa meta, esse objetivo de trazer passos, né? De trazer o caminho. E acho que é muito importante, eu vejo que nesse ponto, especialmente nesse, nós temos uma grande confusão aí em termos de mercado ou em termos do próprio produtor, né? Existem muitas dúvidas. Felipe, as coisas realmente não acontecem do dia para a noite, né? Não existe nenhuma fórmula mágica que isso aconteça. Nós trabalhamos com a natureza. Tudo envolve reações químicas, tudo envolve desenvolvimento da parte biológica, do desenvolvimento da planta. A gente trabalha manejando tudo isso ao mesmo tempo. E como, né, parece um conselho de uma pessoa sênior, mas o tempo é o segredo das coisas, né? Então, assim, vamos lá, Felipe, pensando na técnica, né? Depois a gente sabe, entende que existem especificidades dentro de cada cenário, produtor e assim por diante. Para começar, está lá na cartilha, vamos dizer assim, está no manual de recomendação. Para eu começar o sistema, o que seria recomendado? Olha, eu fazer uma amostragem de solo, né, de 0 a 20, eu faço uma recomendação de calagem, nós podemos muito bem usar, por exemplo, o manual do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, que ele traz o índice SMP como um parâmetro para calcular calcário, e é uma metodologia super ajustada a nossas condições de solo e clima, né, que já é bem diferente do Mato Grosso, que é bem diferente de São Paulo, existem outras características diferentes. A metodologia SMP ela está muito adaptada e coerente com a nossa situação, então valeu. Uma vez a gente determinou essa dose, faz a aplicação desse calcário, aqui também vale um asteriscozinho também da qualidade do calcário que a gente está comprando, qualidade química, qualidade física. Né? Calcário, nós temos esses dois tipos de parâmetros. Químico é a composição. Quantos por cento, né, de óxido de cálcio, óxido de magnésio tem, se é um dolomítico, né? Então, isso está ligado a uma característica química da rocha calcária. E isso, consequentemente, é isso que vai reagir lá no solo. Então, por isso que a composição química tem o seu ponto importante. E a característica física, que é quão bem ele é moído. Né? Quanto mais bem moído, maior é a reatividade desse material. É muito mais fácil eu dissolver um açúcar refinado do que um açúcar em pedrinha, né? o cristal. Né? Porque o refinado tem muito mais área de contato, ele se dissolve muito mais rápido. Né? Enquanto o cristal, tu vai ter que dar mais um giro a mais lá na xícara, lá, né? Para tentar dissolver. Então, reatividade, granulometria tem a ver com reatividade. Esses dois parâmetros é importante para reger a qualidade do insumo calcário. Fecha parênteses. Temos a dose, Felipe, determinada, uma dose que é compatível com as condições químicas que eu determinei no meu solo. Para eu iniciar um sistema, o que é recomendado? Eu fazer justamente a incorporação desse material para eu atingir essa correção de uma camada de 0 a 20. Então, eu fiz essa amostragem de 0 a 20, a recomendação vai ser justamente encaixada, né, para esse 0 a 20. Né? Então, se eu quero alguma coisa mais rápida, é justamente esse o processo. É a condição hoje que nós temos no campo hoje de início de áreas? Talvez não, né? Talvez não. E aí a gente pode entrar agora num outro ponto. Como que então eu gerei uma recomendação, eu vou aplicar esse calcário, e aqui a gente pode também entrar em algumas discussões que existem, sim, né, na academia, enfim, olha, aplica essa dose cheia na superfície? Não, só usa meia dose? Tem problema aplicar a dose cheia? Não, aplica só meia dose? Então, aqui tem vários pontos que a gente pode comentar aqui, né, que existem dentro da ciência, vamos dizer assim, né, dependendo da linha de pesquisa, traz uma recomendação ou outra. Alguns, vou comentar aqui, né, tem uma linha de pesquisa que, olha, pode aplicar essa dose cheia, que não vai ter problema, não é uma super calagem, pode acontecer, pode aplicar, ela vai reagindo. Por um outro ponto de vista, não, olha, essa supercalagem pode causar principalmente problema com micronutrientes, né? Então, haver uma supercalagem, pode haver uma alteração. Aqui, né, então, existem essas duas linhas, né, esses dois pensamentos, mas também, concomitantemente aqui, Felipe, existem algumas alternativas para eu não revolver então o solo.
né? O que eu posso fazer? Apliquei o calcário e agora o que eu posso fazer para esse calcário ir descendo? Existem algumas alternativas, principalmente quando eu trabalho com plantas, né? Então, vamos tentar usar uma planta para fazer isso para mim, né? Para me ajudar a corrigir, e aí entra as plantas de cobertura, né? Então, em vez de a gente usar um arado mecânico, porque a gente não usa um arado biológico, que é justamente uma raiz que vai fazer essa inserção, né? Uma introdução no perfil, né? E aí, a partir daqui, gera um fluxo mais dominante de água, enfim, de líquidos, e ali acaba que, aos poucos, incorporando o meu calcário. É algo que demora? Obviamente, vai demorar muito mais do que revolver o solo, mas, às vezes, é a melhor alternativa que eu tenho, econômica e frente à nossa situação, né? De acúmulo de carbono, matéria orgânica que eu tenho. Então, sim, se eu já tenho um sistema andando, né, eu faço essa aplicação superficial. Eu tenho algumas estratégias, inclusive utilizando das culturas, das plantas, para criar, né, orifícios no meu solo, e eu vou, né, de forma mais lenta, mas efetiva também, introduzindo esse calcário no perfil. Bom, Fernando, acho que aqui nós temos vários pontos, né, para nós passar mais um longo tempo conversando nesse podcast, mas eu queria sintetizar alguns para nós ter objetividade na construção do perfil do solo. Veja bem, hoje, de fato, nós temos talvez um ponto mais do passado, que era como foi começado o sistema de plantio direto. Bom, alguns fizeram o que você falou, usou a dose, incorporou, corrigiu de 0 a 20, e hoje seria manutenção, né, em superfície. Outros fizeram algo que não ficou tão eficiente, mas realmente, de fato, eu não vejo viabilidade em termos de escala de nós estarmos revolvendo o solo, inclusive nem está na pauta, né, de revolver solo, de sustentabilidade do ponto de vista de carbono, né? Então, acho que não é a alternativa que nós queremos para produzir mais. Além disso, nós temos a construção de bioporos contínuos ao longo do sistema plantio direto, que traz um pouco do que você falou, desse auxílio na descida, talvez através de bioporos, através de plantas que permitam isso. Inclusive, hoje os bioporos, a partir do momento que você faz um revolvimento do solo, acaba por eliminar. Então, a gente olhando por esse aspecto, fica importante a gente entender que as nossas ações, pelo menos do meu ponto de vista, vão ter que ser em superfície, né, Fernando? A gente vai ter que buscar alternativas para o nosso produtor de estar construindo um perfil de solo, obviamente que não só com doses, mas com uma questão global de sistema, né? Agora, algo também importante, né, Fernando? Se nós temos uma correção de 0 a 20, eu vejo que essa dúvida é muito comum no campo, e a gente abriu uma caixinha aí no Instagram, perguntando quais seriam as dúvidas que o pessoal teriam aí para perfil de solo. Então, realmente, o que mais veio lá foi do ponto de vista dose e a forma de aplicação, quando a gente fala em calcário. Então, talvez, há um tempo atrás, a gente tem, na nossa estação experimental, fizemos uma trincheira, justamente para debater calcário, para debater perfil, para falar um pouco dessa linha. E a grande maioria dos produtores que lá estiveram estão usando 2 toneladas de calcário a cada 3 anos, 3 toneladas de calcário a cada 3 anos. E quando você alinha um pouco, né, Fernando, plantas de cobertura com matéria orgânica que vai virar matéria orgânica mais alta, bastante uso, né, de fertilizante nitrogenado, uso de produtos com base em enxofre. Veja bem, a gente está promovendo a acidificação do solo numa taxa maior, né? Então, talvez as doses convencionais que nós temos utilizado hoje, e a gente vê que o dado que a gente trouxe aqui foi 70% dos solos estão com problema de acidez. Veja bem, isso não cabe mais. Então, do ponto de vista, assim, Fernando, talvez de dose, eu acho que é algo que a gente pode olhar com um pouco mais intensidade para isso, porque realmente, se a gente está pensando, e aqui vão as 2 perguntas, as doses que nós estamos utilizando hoje, baseado no SMP, estão corretas. Agora, doses que o produtor, não, eu vou aplicar 3 toneladas, né? Isso é algo que o campo precisa desmistificar, né? E também a gente tem uma camada, pensando em perfil, nós vamos ter mais uma camada de 20 centímetros ainda, ou seja, de 0 a 40. Como que você vê o cálculo de dose nesse sentido, a partir do momento em que a gente está com problemas de acidez
de forma geral, e a gente quer construir um perfil. Então, veja bem, será que a gente fazer a mesma coisa que nós fazíamos antigamente vai dar certo ainda? Felipe, eu acho que é legal o nosso ouvinte, quem está nos assistindo, entenderem que a agricultura em si é uma atividade acidificante. Né? Então, nós estamos falando aqui em corrigir, mas eu não consigo corrigir. É uma atividade que é acidificante. A planta produz ácidos, os insumos produzem ácidos, a chuva acidifica o solo. Quando a planta absorve nutrientes, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, eu estou tirando bases do meu solo, junto com os grãos, e levando embora. Até isso ajuda a acidificar. Então, só para vocês terem uma ideia, que, na verdade, quando a gente vê um solo acidificar, não é ruim. Ver o solo acidificar não é ruim. Isso, na verdade, está indicando que é um solo produtivo. Eu estou produzindo agricultura. Quanto mais agricultura eu fizer, mais acidez eu vou gerar. Mas é importante eu entender que a acidez em si, as consequências da acidez, essas não são boas. As consequências da acidez não é boa. Né? É bom eu acidificar o solo, mas não é boa a consequência. Então, as doses, né, Felipe, como a gente fala, em 2, 3 toneladas por vezes, é esses remendos que se faz nas estradas, né? Só vai tapando o buraco, daqui a pouco ele abre de novo. Vai lá, bota um pichezinho ali um pouquinho, tampa, mas daqui a pouco ele abre de novo. Então, eu não tô... Chove, abriu o buraco de novo. Então, na verdade, essas doses baixas, como um todo, né, independente da fonte, uma dose baixa, ela está tapando um remendo da estrada, mas eu não estou pavimentando a estrada de uma forma satisfatória. Aqui começa a fazer diferença. Né? Eu tenho umas outras analogias também, mas eu não vou usar agora, Felipe. Né? O tomador de cerveja, bom, já estou usando, né? O tomador de cerveja que vai lá, tem um chopp, né? E está com um copo cheio, o cara passa na maquinetinha e só completa o copo, mas segue. Eu não estou enchendo o copo, né? Alguma vez eu já enchi o copo e agora só estou completando ele. É mais ou menos isso. Né? Então, quando eu uso uma dose mais alta, eu corrigi o meu solo, eu corrigi o meu perfil, aí sim faz sentido eu ter, dentro já do meu programa de manejo, já doses, né, a cada 2 anos, assim por diante, porque eu só vou realmente fazer a manutenção. Agora, se eu nunca fiz, Felipe, esse trabalho inicial de construção, eu vou fazer manutenção do que se eu nunca construir? Né? É basicamente isso. Então, como a gente comentou, né? Se eu fazer uma recomendação à base do SMP, ok, beleza, já vai me dar uma recomendação, uma dose que ela é coerente, ela está certa. Eu respeitando essa dose, fazendo essa pavimentação inicial, aí sim já coloca dentro do teu cronograma de manejo, olha, doses mais baixas, porque realmente vai ser de manutenção. Mas, novamente, em algum momento eu preciso ter essa construção. Eu preciso ter uma correção efetiva, forte, para daí depois sim eu entrar no programa só de manutenção. O que eu vejo, Felipe, essas doses de 2, 3 toneladas, elas acabam... Nós estamos fazendo manutenção de algo que nunca foi construído. É uma excelente analogia, né, Fernando? E aí a gente está, como a gente começou o podcast falando nisso, o perfil do solo é uma moda, né? Hoje, que todo mundo acha bonito falar. Mas fazer, de fato, tecnicamente falando, está muito longe de a gente achar, sem uma análise de solo, que eu vou colocar 2 toneladas por hectare a gente não está corrigindo nem a acidez, muito menos pensar em aprofundar um sistema radicular, né? E aí, Fernando, eu acho que um ponto importante aqui, bom, olhamos para a dose e já entendemos que nós vamos ter que trabalhar um pouco isso de acordo com uma recomendação disponível. Bom, agora, qual é a grande dúvida no campo? Fernando, o calcário desce? Sendo direto, né? Mas essa é a pergunta que está na cabeça do produtor e de muitos profissionais do agro, né? Nós temos realmente, podemos contar com isso? Sendo direto, né, nos 90%, 95% das vezes, ele vai se limitar numa camada mais superficial. Né? Então, o calcário, pela característica dele mesmo, né, a sua solubilidade é menor e, consequentemente, ele vai se limitar numa camada de 0 a 15, aí 0 a 20 no máximo. Né? Isso na grande maioria das vezes, tá, Felipe? Então, por esse motivo que eu trabalho em etapas, né? Aí o pessoal começa, tá, e aí, o que eu aplico primeiro, gesso ou calcário? Né? O pessoal, é uma dúvida que vem. Pessoal, eu aplico o calcário, ele vai reagir nessa camada superficial.
Então, após isso, eu coloco o gesso para justamente ele já passar direto por essa camada superficial, que já está corrigida, e justamente ele atuar numa camada mais profunda. Então, a ordem, em termos de correção, viria dessa forma. Eu trabalho com o calcário primeiro, trabalho essa camada superficial, para depois eu vir com o insumo para ele ter uma facilidade para atravessar justamente essa camada e já atuar numa camada mais profunda, né? Então, o calcário se limita justamente nessa camada mais superficial, de eu trabalhar com aumento de pH do solo e eliminação de alumínio. O gesso, ele vai atuar justamente em camadas mais profundas, diminuindo a atividade do alumínio, né? Então, pensem que eu estou enriquecendo aquela camada mais superficial com cálcio, né, provindo do gesso, e também eu diminuo a atividade do alumínio. Perfeito, Fernando. Esse já era o assunto que nós iríamos abordar logo em seguida, justamente porque é uma construção. E, pessoal, eu queria fazer só um parênteses aqui. Nós estamos há alguns episódios, desde que nós começamos esse projeto do Rumo ao 100 Agro Podcast, falando sobre construção. E essa construção da produtividade pressupõe processos. E a gente está no terceiro episódio falando em processos, né? E não de coisas que tu pega numa prateleira e aplica. Então, acho que é importante entender, pessoal, veja bem, a gente já viu muitas questões assim, não, eu vou aplicar o gesso primeiro porque ele desce mais fácil, é mais rápido. Então, como isso existe no campo ainda, né, muitas coisas nessa linha, para você fazer algo exige processo. E antes de nós passar para a questão do gesso, Fernando, eu queria te comentar assim, quais são as estratégias que o produtor pode utilizar, já que nós temos uma questão de solubilidade de calcário mais baixa, dessa descida dele ser limitada talvez a 20 centímetros, mas quais são as estratégias que o produtor pode estar utilizando para ajudar isso a acontecer? Ou seja, eu faço isso antes ou depois de alguma cultura ou planta de cobertura ou planta de serviço, né? Hoje está sendo muito comentado. O que eu consigo auxiliar a planta, ou o solo, melhor dizendo, para que eu consiga promover essa descida do calcário de uma forma mais eficiente? A amostra de solo eu faço normalmente depois da colheita. Então eu faço a colheita da soja, vamos usar a soja como nosso referencial, e normalmente eu vou fazer uma aplicação de calcário no inverno, né? Após eu ter feito essa amostra de solo, faço os cálculos e aplico esse calcário no inverno. O nosso melhor aliado que nós temos aqui é justamente plantas de cobertura. Plantas de cobertura, talvez do mix que eu vou estrategicamente posicionar nessa minha área nesse ano. Isso é bom também comentar, Felipe, né? Nós estamos falando aqui, pessoal, vamos fazer perfil. Por que não a gente começar por essa gleba, depois vamos por essa gleba, depois a gente foca na outra gleba? Não precisa fazer tudo junto. Vamos aos poucos. Economicamente é inviável fazer tudo numa vez só também. Né? Perfeito. Quem sabe a gente, olha, vamos focar nessa gleba esse ano, aí nesse ano, até porque o produtor provavelmente ele vai querer plantar um trigo no inverno. Não vamos conseguir botar planta de cobertura em toda a área, em tudo. Não, vamos focar em, novamente, tempo, processos, envolve a construção. Vamos então focar nesse ano. Esse ano eu vou investir nessa minha gleba. Então ali já seleciona para fazer uma amostragem bem feita, dosagem, planta de cobertura, tenta dar uma trabalhada nela, né? Então, respondendo a pergunta, Felipe, né, eu acho que aqui no inverno nós temos uma oportunidade de trabalhar com uma planta de cobertura, sistema radicular agressivo, que tende aqui a nos ajudar, formando esses microdutos, tanto para a filtração de água, mas, consequentemente, eu consigo que aconteça essa infiltração também, né, da zona corretiva. Bom, perfeito. Então, a gente tem uma ótima oportunidade com plantas de cobertura, né, Fernando? Acho que nós falamos em outro episódio sobre sistema de produção eficiente, né? Ou seja, como que você cria um sistema que traz benefícios contínuos ao longo das culturas, ao longo, né, das safras que a gente vai tendo. Então, veja bem, a partir do momento que você programa um talhão, né? Muitas vezes, e eu achei muito, muito bacana a sua fala, porque muitas vezes o produtor pensa, eu preciso fazer exatamente a cartilha, eu preciso 30% de milho, né, eu preciso calcarear, fazer perfil em toda a minha área, ou agricultura de precisão em toda a minha área. Pessoal, eu sempre uso com os nossos clientes a estratégia de fazer, como tu comentou, Fernando. Pega um talhão e faça.
é melhor fazer aos poucos e levar talvez 10 anos para fazer a volta do que não começar nunca. Então essa é uma estratégia interessante para ver, pega um talhão menor, o produtor começa a olhar aquele talhão dá resultado num ano de seca, dá resultado num ano mais ou menos, ou produz mais também num ano muito bom, né? Porque veja bem, né, pessoal, uma coisa que a gente não comentou, né, Fernando, mas a quantidade de raízes que nós teremos no sistema vai ser determinante, é a boca da planta. Então, quanto mais perfil nós tiver, mais acesso à água subterrânea nós vamos ter. Tem toda a questão hormonal que as raízes produzem para uma alta produtividade. Tem toda a questão de maior absorção de nutrientes que nós vamos ter. Então, nesse sentido, é sempre uma estratégia aumentar a quantidade de raízes. E hoje o comprimento dessa raiz, tem muitos trabalhos mostrando isso, que é diretamente proporcional, né, Fernando? A essa questão de produtividade. Então, você veja bem, a gente olhar do ponto de vista de alta produtividade, perfil de solo faz todo sentido. Você olhar para o lado de maior dificuldade de produção em função de seca e de estiagem, perfil de solo faz sentido. Então, é muito importante olhar para o todo, porque nisso você vai inserir o sistema de produção a favor. Né? Ou seja, quando que cobertura, quando que eu vou aplicar o calcário, a sequência do que está vindo. E, novamente, né, Fernando, a gente passa por processos dentro de um produtor que está indo rumo ao 100. Ele usa processos. Podemos dizer isso, né? E aí, Fernando, pode falar. Eu ia comentar, Felipe, que a gente começou nossa conversa aqui trazendo aquele cenário da planta que tinha raiz superficial e que toda hora estava olhando para o céu e que ela é completamente responsiva ao ano climático, né? Se tem muito... Essas curvas parecem um eletrocardiograma, né? Sobe e desce, anos produz mais, menos, conforme a condição climática, né? Clima aqui, nós estamos trabalhando com 50% do nosso potencial produtivo. O potencial produtivo, o clima, ele é o grande responsável pelas nossas variações. E aqui, trabalhando com o perfil, nós estamos tentando dar uma contornada um pouco nisso, né? Tentando trabalhar com o nosso favor. Eu promovendo o crescimento do sistema radicular, sem dúvida, estou aumentando a boca da planta, né? E quando a gente trabalha com insumos como o calcário e aqui o gesso, principalmente, até o gesso é conhecido como a chuva branca, né? Por que chuva branca? Porque, na verdade, com o estímulo do sistema radicular, aqui eu estou construindo um seguro, né? Se eu tenho mais raiz em profundidade, eu tenho um seguro para seca. Desculpa, só para fechar o raciocínio que tu acabou de comentar. Ótimo, Fernando, acho que é bem nessa linha. E olhando, agora evoluindo para o gesso, né? Já vimos que temos etapas a serem cumpridas e chegamos no gesso. Bom, o gesso, nós vamos olhar, então, para um foco em subsuperfície. Levar cálcio em subsuperfície e diminuir a atividade de alumínio. Nesse sentido, Fernando, como que você vê, a gente tem ainda o benefício do enxofre nesse sentido, né, que vai estar trazendo também, mas o nosso intuito aqui é trazer um preparo de ambiente em subsuperfície. Então, olhando para esse cenário, eu acho que o gesso acaba sendo aí indispensável nesse cenário, mas nós temos também algumas dúvidas aí por doses, né? Usamos o método de saturação de cálcio, usamos o teor da argila, qual camada de diagnóstico, qual é a necessidade que o produtor busca. E veja bem, muitas vezes a gente quer construir um perfil e faz uma análise e os níveis estão muito próximos aos níveis de saturação de cálcio, enfim. Mas se a gente está pensando também em maiores profundidades, quais são os pontos aí, Fernando, quanto à gessagem que a gente pode estar usando, que a gente vê que em muitos locais é muito usado, né, principalmente em centro-oeste, oeste da Bahia, a gente tem trabalhos muito fortes, né, com gessagem. Como que um produtor, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, acho que essa seria uma prática que traria, desde que cumprindo os processos que comentamos aqui, traria muitos benefícios aos produtores. Felipe, nós temos diferentes metodologias, na verdade, né, para recomendar o gesso. A mesma coisa para o calcário, nós também temos diferentes metodologias. Nós buscamos justamente uma metodologia que ela seja fácil de utilizar, é isso que todo mundo procura. Tem metodologias, por vezes, que elas são tem muito mais acurácia em termos de correção, mas elas ficam tão complexas no nível prático que a gente acaba não usando. É interessante isso, né? Então, fica algo interessante para a gente pensar que, olha, às vezes eu tenho uma metodologia, algo muito assertivo, mas pela dificuldade de trabalhar, a gente acaba não usando. Isso a nível
técnico também de recomendação. Então, existem diferentes recomendações. A nível de Brasil, tem algumas que são da Embrapa, né, que são de algumas outras instituições, mas que se baseiam em teor de argila. O teor de argila é uma metodologia fácil, né, mas também tem alguns outros pontos, né, para a gente pensar. Olha, ela é baseada no teor de argila. O teor de argila muda nos anos? Não. Né? O teor de argila é algo que é mais constante, ou seja, a minha dose sempre vai ser a mesma. Independente do que eu já corrigi ou não, a minha dose vai ser a mesma, porque eu estou me baseando num critério de solo que ele não muda. Então, ele é fácil, ele é prático, mas tem o seu outro controlado. Em contrapartida, isso também tem sido muito usado, tá, pessoal? Ainda é muito utilizado a nível de Brasil. Mas a gente adota hoje uma das metodologias que tem uma melhor correlação entre o que eu estou aplicando em resposta em produtividade, que é justamente a metodologia do professor Eduardo Caires, né? Talvez muitos que estão nos ouvindo já sabem, já ouviram falar, mas é aquela que apresenta hoje um uso prático, né? Como a gente comentou, que é satisfatório, e contrapartida também agronômico muito interessante, né? Uma correlação entre a dose que eu estou aplicando em produtividade muito boa, né? Então, ela se baseia na saturação de cálcio no perfil. Existem alguns pré-requisitos para utilizar, né? Por exemplo, olha, a primeira coisa para utilizar essa recomendação, eu tenho que fazer uma amostragem de 20 a 40. Eu não posso recomendar gesso pegando uma amostragem de 0 a 20, porque minha camada diagnóstico gesso é de 20 a 40. O gesso vai lá embaixo e não vai ficar aqui em cima. Eu não posso usar a recomendação daqui de cima, né? Então, perfeito, eu quero aplicar gesso, eu tenho que fazer uma recomendação de 20 a 40. Outra questão aqui é em relação à saturação de cálcio, né? Então, eu verificar que a saturação de cálcio nessa camada está abaixo de 60%, é também um pré-requisito. E caso não tiver abaixo de 60%, não se encaixa. Está me indicando que eu não precisaria gesso, né? Um outro pré-requisito para eu utilizar essa recomendação. E a outra é a saturação de alumínio, né? Então, pontos que a gente tem que verificar aqui, pensando no diagnóstico para gerar uma recomendação de gesso via metodologia do professor Eduardo Caires, né? Mas é a metodologia, em termos de recomendação, que está mais assertiva hoje, né? Independente da região, principalmente o sul. Ele foi desenvolvido aqui na região sul do Brasil, mas é uma metodologia que ela acaba se adaptando a diferentes geografias, né? Então, para finalizar, pensando metodologia assertiva para a gente recomendar gesso hoje, talvez a do professor Eduardo Caires seria a mais recomendada. Fernando, falamos de dose, né? E é importante como calcular a metodologia, camada de diagnóstico. Agora, por que o gesso é tão importante nesse cenário de construção de perfil do solo? Por que a gente deve buscar? E essa pergunta ela é importante, porque nós temos um valor agregado, nós temos um custo dessa aplicação que chega um pouco mais intenso aqui, especialmente para o Rio Grande do Sul, mas essa clareza do que fazer é o agente que pode trabalhar a subsuperfície e nos trazer esse alívio, né, de alumínio, levar mais cálcio em profundidade, que tem a ver com o crescimento radicular, né? Qual que é a importância dele, de fato, para os nossos sistemas? Dentre os insumos que nós temos da agricultura, né, em termos de custo-benefício, o gesso é o único que vai realmente construir perfil. Tá, Felipe? Eu acho que agora fica bem claro que, olha, eu uso calcário corrigindo uma camada superficial. Eu quero construir perfil, eu tenho que trabalhar em maiores profundidades. Quimicamente, o gesso é o único que faz isso. Pessoal, acho que é importante, pessoal, vejam bem, nós estamos aqui já com um bom período do podcast e agora veio um detalhe importante que o Fernando nos trouxe, pessoal. Para nós trabalhar em profundidade é gesso. Então, acho que para quem está nos ouvindo, anote aí, né, comecem a se preocupar realmente com isso. Perfeito. Claro que nós vamos conciliar com outros manejos, manejo de planta de cobertura, como a gente comentou, mas quem vai abrir porta para realmente, até nossas plantas de cobertura conseguir expandir mais sistema em profundidade, eu preciso melhorar quimicamente a profundidade. E isso quem faz é o gesso. Então, por que é tão importante? Por causa justamente da sua característica de solubilidade e mobilidade no solo, o gesso sim, ele vai conseguir descer, né, em camadas mais profundas. Eu acho que fica curto e grosso, tá, Felipe?
É por causa disso, cara. É por causa que ele perfeito. pode agir em profundidades. Fernando, a gente trabalhou até aqui com os nossos ouvintes um manejo muito focado em acidez, né? Focado em alumínio, focado em construir um perfil baseado em calagem, gessagem, acidez. Agora, o perfil não é só isso, né, Fernando? Então, como que você vê a construção de um perfil pensando um pouco em fósforo e potássio também? Isso é importante do ponto de vista, aí, para quem está nos ouvindo, que quer ir rumo ao 100, né? Aí já passa por detalhes um pouco mais ajustados. A gente sabe que fósforo tende a concentrar mais superfície, dependendo da forma de aplicação também. Potássio tem muita questão de lixiviação, mas a gente hoje já sabe que não é tanto assim. E, além disso, a gente tem boro e enxofre, que tende a ir para camadas mais profundas. Então, veja bem, a gente tem coisa que a gente quer aprofundar, tem coisa que a gente quer que fique na superfície. Então, eu queria que você comentasse um pouco de perfil do ponto de vista de nutrientes. Aí, olhando fósforo, potássio, enxofre e boro. Não, legal. Estamos construindo, né, Felipe? Estamos construindo o nosso ambiente confortável para as plantas. Nós já trabalhamos com calcário, já trabalhamos com gesso. O calcário, ele veio corrigir, então, pH na camada superficial, de 0 a 20. Além disso, eliminar qualquer alumínio, que eu tenho tóxico aqui nessa camada. Mas o calcário, ele também proporcionou um ambiente de maior disponibilidade de nutrientes. Além disso, quando eu coloquei o calcário, eu ajeitei, organizei aqui meu ambiente para biologicamente ficar confortável também. Então, notem que quando eu ajustei o calcário, eu ajustei, tirei lá o alumínio tóxico, eu aumentei a disponibilidade de nutrientes e eu proporcionei um ambiente que biologicamente ele esteja confortável, um insumo só. Então, eu organizei a casa do 0 a 20. E é justamente aqui, Felipe, que nós vamos trabalhar com fertilizantes. Aqui que nós vamos trabalhar com nutrição. 80% do sistema radicular está nessa camada de 0 a 20. Por que eu quero melhorar abaixo disso? Porque abaixo disso, aí é água. Né? Então, quando a gente fala de gesso, nós estamos falando de disponibilidade de água, principalmente. É uma bombinha lá que vai ficar puxando água lá para cima, justamente em períodos de maior estresse climático. Então, camada superficial é ali que está a nutrição, é ali que a gente tem todas as interações microbiológicas. Eu quero melhorar perfil, principalmente porque eu estou dando suporte hídrico para a planta, né? Isso de forma bem básica, né? Porque eventualmente eu também vou ter alguma absorção de nutrientes que lixiviam, eu consigo trazer eles para cima também com o sistema radicular mais profundo. Mas enfim, para resumir, Felipe, uma vez a gente corrigiu essa camada superficial de 0 a 20 com calcário, isso significa que eu vou conseguir aumentar a eficiência do uso dos fertilizantes também. Né? Se eu tenho um ambiente que quimicamente ele está desfavorável, pensando em pH do solo, eu tenho uma perda de eficiência do próprio insumo fertilizante. Então, a partir daqui, eu começo a trabalhar com fertilizante e eu vou melhorar a eficiência. Fósforo, Felipe, nós temos uma discussão árdua dentro da ciência, inclusive, olha, não se para de produzir conteúdo, pesquisa, materiais que tentem trabalhar com manejo de fósforo. E por quê? Porque nós, infelizmente, trabalhamos numa área, Felipe, que a palavra depende, ela faz parte do nosso vocabulário e a gente não consegue tirar, jamais sai. Tamanha riqueza de condições de solo, clima, situações, que um trabalho ele não consegue resumir o que acontece para todos. Um pesquisador vai achar, por vezes, uma resposta, outro pesquisador acha outra. Então, é tão variável que, por vezes, a gente continua estudando para tentar entender cada vez melhor. Então, o fósforo aqui, a gente pode, talvez, marcar uma conversa só de falar de fósforo, porque é um tema muito amplo. Mas, de forma geral, vamos lá, é um nutriente com baixíssima mobilidade no solo. Qual é a estratégia que se tem hoje para aumentar a eficiência da absorção do fósforo pela planta? Bom, é a raiz que vai ter que ir até o nutriente. O nutriente não vai conseguir ir até a raiz. Né? Então, ou seja, é mais fácil colocar o nutriente mais próximo da planta, porque vai facilitar o contato da raiz com o nutriente. Como o fósforo é imóvel, ele não vai se mover até a planta. Então, hoje, pensando em aumento da eficiência da absorção de fósforo pela planta,
a aplicação localizada próximo do sistema radicular continua sendo aquela mais eficiente. Ponto. Trago outro lado da moeda. A aplicação em superfície de fósforo, por vezes, ela tem também apresentado alguns resultados positivos. Isso, inclusive, até trabalhos do Rafael Nunes, da Embrapa, dos Cerrados, tem mostrado que, olha, haver uma construção de perfil e, por vezes, e também de fertilidade, por vezes, não ter mais diferença de eu aplicar lanço ou na linha, né? Ambos manejos se mostraram eficientes depois de 15 anos de constante aplicação, enfim, manejo. Isso me diz o quê? Que, olha, depende, né? Depende, me coloco depende. Então, ali ele viu um resultado positivo. Alguns produtores aqui do Rio Grande do Sul também trabalham há anos com aplicação superficial de fósforo e têm alcançado excelentes resultados, né? Então, mesmo eles aplicando a lanço, eles viram que, olha, tá apresentando bons resultados e operacionalmente, para mim, faz total sentido. Isso é um cálculo que o produtor fez lá e ele determinou que, olha, operacionalmente, para mim, faz sentido aplicar o fósforo a lanço. Em todas as áreas poder fazer isso? Obviamente não, né? Obviamente, se eu tenho problemas com escalonamento superficial, erosão, por que eu vou colocar meu investimento propício a perder, né? Eu acredito que vai ser unânime entre todos que estão escutando que o fertilizante não é um insumo mais barato que tem. É um insumo extremamente importante. Sem ele, a gente não consegue produzir. Consequentemente, também ele não é o mais barato. E como que eu vou manejar? Eu não vou comprar um carro novo, Felipe, me desculpe, mas eu não vou comprar eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas se eu tivesse, eu não compraria uma Ferrari e deixaria no tempo. Eu ia arrumar uma garagem dela. Então, um insumo que por vezes é um pouco mais caro, com certeza eu vou tentar manejar para tentar minimizar perdas. Mas, enfim, manejos, situações, tudo depende. É o nosso vocabulário agrônomo. Por isso que todas essas informações que a gente fala aqui, pessoal, elas devem ser, assim, entendidas com certas precauções e detalhes, porque cada situação, por isso que é tão importante um técnico, por vezes, ir na área, analisar, fazer um estudo e prestar uma recomendação que seja mais cabível com aquele cenário. Porque por mais que, né, existem estudos, recomendações, a gente não pode aplicar tudo em todas as situações. Cabe um diagnóstico localizado para a gente entender e prestar recomendação. Mas voltando para o nosso perfil, né, então a recomendação que nós temos numa situação, Felipe, que de solo não construída, é justamente eu aplicar o fósforo na linha, e essa aplicação que a gente vai repetindo ano após ano, como a gente comentou, é uma construção, né? A própria dose que eu estou recomendando, parte vai ser direcionada à construção do meu ambiente e parte para a planta, né? A dose que eu gero, parte é justamente para atender a expectativa de produtividade que eu quero ter, né? Que eu almejo ter. E, no caso, se necessário, parte dessa dosagem também vai ser para eu construir a fertilidade que eu não tenho ainda. Então, pense assim, eu tenho parte para construir, parte para planta. Isso você falando de fósforo. Para potássio, a mesma coisa. Se eu tenho baixo teor de potássio, a minha dosagem, o que eu vou recomendar do nutriente, parte vai ser pensando na produtividade da planta e parte pensando em eu construir uma fertilidade. Depois que eu já tenho uma fertilidade construída, aí vai naquele nosso copo lá que a gente só põe a espuma na chopeira, só para fazer a manutenção nos anos anteriores. Mas pensem sempre, eu estou trabalhando em um sistema aberto, sujeito a perdas, quanto maiores as precauções que eu tomo, menores as perdas, precauções que eu digo em termos de manejo do solo mesmo, uso e manejo do solo, plantas de cobertura, terraceamento, são todas estratégias técnicas que foram desenvolvidas como uma forma de eu preservar, segurar esses nutrientes dentro da minha área, reduzindo perdas. Então, o sistema aí, Felipe, eu acho que agora a gente deu um passo um pouco maior do que eu gostaria, mas nós estamos aqui construindo uma base, mas eu estou já lá na frente em sistemas realmente mais eficientes, produtivos, onde que eu já tenho até o telhado quase já da minha obra, em que realmente é aquela pintura que eu faço lá de vez em quando para manter só a casa bonita. Então, nós pulamos de uma construção já de uma manutenção de pintura para o lado de casa. São dois sistemas produtivos completamente diferentes.
de idade, de maturidade, de própria estrutura. Mas, novamente, né, quando a gente está trabalhando aqui, construindo teores de fósforo, teores de potássio, é construção, é dosagem, o manejo de potássio um pouco mais fácil do que de fósforo, porque sim, esse eu posso já aplicar mais em cobertura, porque ele tem uma certa mobilidade, né? Lixiviação de potássio, Felipe, em situações de solo muito arenosos pode acontecer. Em solos já mais argilosos é mais difícil. Eu posso verificar sim escoamento superficial, né? Façam um teste na propriedade de vocês, coletem uma amostra no topo de uma coxilha e lá embaixo. Vocês vão ver que existe um gradiente. O potássio lá de cima provavelmente ele correu para a parte de baixo, né? Mas em perfil, em lixiviação, já é mais difícil. Porque, graças a Deus, né, nós temos também algumas coisas a favor, né? Nós temos a CTC do solo. O que é a CTC, pessoal? É a soma de cargas negativas que eu tenho no meu solo. Eu tenho cargas negativas ali. E o potássio, ele tem carga positiva, né? Os opostos se atraem, né? Então, esse potássio, ele tende, sim, a ficar preso nessas cargas negativas. Então, a lixiviação, ela é menor, né? Salvo em situações realmente de muito mais solo arenoso, que daí ali eu tenho baixa CTC, eu tenho baixa carga negativa e alta infiltração de água, e ali sim eu posso arrastar o potássio, tá, pessoal? Mas falamos de fósforo, falamos de potássio, o enxofre é um nutriente que a forma em que a planta absorve é a forma de sulfato, é a forma que está no gesso, né? Porém, é justamente uma forma de enxofre que ele... Falamos da carga negativa, o sulfato também tem carga negativa. Negativo com negativo se repele. E é isso que dá justamente a mobilidade do enxofre, do sulfato no sistema. Então, é um nutriente que ele apresenta, sim, a tendência de começar a descer no perfil. É por isso que o gesso funciona. Por causa do enxofre. Quem dá mobilidade para o gesso é o sulfato. Está no gesso. É ele que arrasta, que desce, né? Então, é um nutriente que, falamos que 80% das raízes estão na camada superficial, é um nutriente que, como ele desce, ele pode ficar longe das principais raízes para absorção. Então, é um nutriente que a gente tem que ficar mais atento. Como que a gente faz isso, Filipão? A mesma coisa agora com o boro. O boro também é um nutriente que ele se movimenta no solo. Ele basicamente está no solo na forma de ácido bórico. O ácido bórico, essa molécula não tem carga, ou seja, não tem com quem se agarrar no solo. Ele acaba sendo também movimentado. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue, talvez, atrasar um pouquinho essa descida desses nutrientes no perfil? É justamente com matéria orgânica, é justamente segurando dentro do corpo das plantas. Então, a planta absorve, segura no corpo, porque a planta morre, larga no solo de novo. A planta pega, larga de novo. É isso que muitas, né, das funções de uma planta de cobertura tem, né, de nós, principalmente esses nutrientes muito móveis, nitrogênio, enxofre, boro, a gente tentar segurar ele por mais tempo no sistema dentro de um material orgânico que é o corpo da planta. Então, Felipe, falamos de fósforo, falamos de potássio, falamos de enxofre, falamos de boro, né, nutrientes importantes, e vocês entendam que cada um apresenta uma dinâmica. Uns são muito móveis, outros imóveis, e cabe a nós aqui entender essas particularidades para manejar eles, né? Com certeza, né, Fernando? Falamos aí de calagem, de formas de fazer essa calagem, falamos de gessagem, falamos de dose, falamos de metodologia, fósforo, potássio, boro, enxofre, né? E acho que cabe talvez aqui, a gente pensar um pouco, porque quem que vai amarrar tudo isso, né? Quem que mantém tudo isso funcionando? Essa é a grande questão, né? E eu acho que aqui, né, Fernando, cabe para nós discutir, mas um sistema de produtivo baseado em plantas contínuas 365 dias no ano é o que faz tudo isso se manter ativo, né? Se manter funcionando. Ou seja, a dinâmica de nutrientes vai ser muito baseada nas plantas que ali estão. Se a gente consegue ciclar ou não, esses nutrientes muitas vezes se perdem, né, no perfil, ou que vão estar disponíveis tanto via matéria orgânica ou tanto plantas ativas no momento, trazendo diferentes raízes, promovendo bioporos contínuos, aproveitando, amarrando todos esse cenário, a gente traz talvez algo que a gente precisa também estar olhando com muito carinho, né, que é
da forma que o produtor consegue olhar a sua propriedade, mas de manter plantas durante o ano. A gente sabe que isso vai, como comentamos antes, vai gerar acidez, mas essa cola que une todos esses processos que a gente comentou até agora acaba sendo uma estratégia baseada em plantas, né? Exato. Até eu ia comentar, Felipe, na verdade a gente falou também de cálcio e magnésio, né? Porque as fontes mais baratas que hoje nós temos é justamente o calcário e o gesso. São duas fontes fantásticas, falando desses dois nutrientes também. Então, na verdade, falamos também de cálcio e magnésio, né? Quando a gente estava falando de calcário e gesso, né? Fernando, a gente sabe que o produtor se preocupa com a parte de processos por não ver um benefício imediato, né? E na tua opinião, assim, qual que é o tempo médio que o produtor consegue ter um retorno real? Pensando naquele ponto, a gente está com solo que está precisando um perfil, né? E eu iniciei esse processo. Qual é o tempo médio, assim, que eu vou ter uma resposta que eu vou analisar? Vamos imaginar assim, um talhão de 100 hectares, o produtor fez 50 no meio da área. Quando é que ele vai começar a ver resultados, ou melhor, colher resultados, né? Aqui, Felipe, eu acho que o resultado vai muito dependendo do nível que o produtor já está, né? Nós estávamos falando lá de talvez áreas agrícolas que estão na UTI e tem áreas agrícolas que estão já, só na corridinha do sábado. Obviamente, aquele que está na UTI, qualquer coisa que a gente faz lá já vai ter uma resposta. A resposta é muito rápida, né? Para quem está na UTI e ganha um soro, já é uma sobrevida. Enfim, a corridinha lá já é algo que olha, eu estou na corridinha, não é mesmo? Talvez aí o pessoal que está nos escutando correm ou tem essa atividade, mas tá bem. Mas às vezes mata 2 dias de corridinha lá e já sente impacto. Né? Opa, ou tá indo na academia, putz, matei academia aí uns 2, 3 dias, o cara já vai para trás, né? Então, nós estamos em níveis de áreas talvez muito boas que se tu tirar o pé do acelerador, tu sente o impacto para baixo. E outras áreas, eu tenho aqui realmente situações mais drásticas, mais graves, que olha, Felipe, de um ano para o outro, tranquilamente já vai ter retorno, né? Então, assim, como a gente comentou, são construções. Se eu tenho aquela situação que eu tenho baixo pH do solo, né, problema com alumínio, cara, isso aí vai ser muito mais rápido esse retorno, porque é um problema básico, é um problema que quimicamente é fácil de resolver. Nós temos os insumos, a gente já domina a técnica, tanto de amostragem de solo, quanto de recomendação, e nós temos insumo, né, eficientemente. Então, isso é rápido, essa parte é o mais rápido. Obviamente, depois... Também, né, Fernando? A maior resposta, né? Uma resposta profissional vai crescer em produtividade, né? Muito rápido. Nossa, produtividade, tolerância a estresse, né? Na verdade, isso que a gente está falando de perfil, né, é o pilar, mesmo, a base de tudo, né, Felipe? Então, sem dúvida, essa é uma resposta mais rápida, porque é uma resposta química que a gente tem, né, de recomendação, de correção. Agora, outros pontos, por exemplo, ligados à construção de matéria orgânica no solo, que envolve rotação de culturas, que envolve a parte outra mais nutricional, já é né, a gente vai demorar um pouquinho mais, porque envolve esforço por parte do produtor em adicionar realmente, olha, resíduos orgânicos ali. Como é que eu adiciono um resíduo orgânico? Produzindo esse material para daí ele ser depositado em superfície, e aí a gente tem uma parte biológica trabalhando com nós ali, para os micro-organismos que estão ali, eles vão começar a mineralizar e converter esse resíduo orgânico em matéria orgânica, né? Então são coisas diferentes. Uma coisa é eu colocar resto de vegetal lá, outra coisa é a atividade biológica, é processar esse material orgânico em formas mais estáveis. Isso é matéria orgânica, é um material orgânico estável. Esse material orgânico mais estável, ele vai justamente melhorar minhas condições químicas, físicas e biológicas. Ele está ali como sendo um grande coringa no baralho, né? Alguém que ajuda em tudo que é jogo. Então, esse processo é um pouco mais lento. Então, por isso que eu comentei, olha, às vezes o produtor aqui, nós já estamos em outra etapa, ele já passou por essa parte de perfil, já está tudo ok, e está lá numa etapa já de construção e adição de resíduos. Aqui vai demorar um pouquinho mais,
Mas, sem dúvida alguma, todas essas mudanças que a gente está comentando irão gerar uma estabilidade e sustentabilidade da produção, né? Da área produtiva, da atividade. Então, eu queria evitar, Felipe, mas depende, né? Literalmente depende da situação, né? Se eu tenho uma situação grave, olha, básica, qualquer coisinha que a gente faz ali, a gente já vai ter retorno para o outro ano. Em contrapartida, cada vez mais, né, que eu estou nessa escalada da construção, alguns atributos realmente eu vou precisar trabalhar com atributos biológicos, com vida, que seja de micro-organismos, seja da vida da planta. Fernando, isso é importante a gente ter essa caracterização para o produtor, né? E a tranquilidade de falar isso, porque muitas vezes a receita de bolo no campo hoje tem levado o produtor a resultados ruins, né? O milagre, aquela receita, aquela fórmula mágica para tudo. Então, eu acho muito bacana o produtor entender isso, Fernando, porque realmente depende. A gente tem níveis, né? A gente tem produtores que estão lá no basicão, feijão com arroz, que precisam organizar. Tem produtores que estão lá no ajuste fino, né? Pequenas mudanças para aumentar 1, 2 sacos mais na média final, e tem, né, enfim, guardando as proporções aonde cada um está, né? Então, acho que isso é muito interessante a gente trazer para o nosso ouvinte. E, Fernando, a gente olhando para todo o cenário que a gente comentou, a gente notou que, para juntar um pouco tudo isso, o perfil de solo ele vai estar muito aliado ao produtor que precisa passar por dificuldades hídricas, né, ter uma maior resiliência, né, produtiva, então ele vai ajudar muito. Então, aqui para o Rio Grande do Sul, essa é uma prática que vai estar, de fato, auxiliando muito o produtor, mas também, dentro da nossa caminhada rumo ao 100, ele também vai ajudar muito aquele produtor que está lá, né, em patamares mais altos, talvez aquele produtor que esteja num pivô, buscando produtividade. Da mesma forma, nós também teremos uma necessidade de uma criação de perfil, né, nesse cenário. Então, acho que é muito importante a gente olhar para esse aspecto e tentar realmente trazer para o nosso dia a dia. E nesse cenário, Fernando, eu queria assim, para nós ir para o encerramento do nosso podcast, depois de tudo que a gente conversou, qual é o conselho final assim, que você daria para aquele produtor que está indo, de fato, rumo ao 100, né? Do ponto de vista, óbvio, do perfil de solo. Quais são o que não pode faltar, né? Nós acabamos conversando em algum momento, Felipe, dentro da nossa jornada aqui, na nossa conversa, mas eu vou trazer que eu vejo que é o ponto primordial, né? A gente não consegue mudar tudo de uma hora para outra. Em termos de conselho, né? Se eu posso ter audácia de dar esse, né, conselho, mas é fazer as coisas aos poucos. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Tem o tempo ali de eu construir uma parte, depois eu construir a outra. Importante o produtor tomar decisão, né? Como a gente comentou, olha, eu vou fazer esse canto hoje, esse é meu bem, esse é o meu legado, né, para minha família, para minha função, meu objetivo no mundo. Então, ok, eu vou cultivar o solo, eu vou cuidar do solo, eu vou deixar esse legado, eu vou investir no solo. Eu vou começar. Então, beleza, vou fazer aqui esse ano eu vou fazer outro. Obviamente, cada produtor vai ter seus desafios, vai ter suas possibilidades, mas comece. Então, independente se o desafio é grande ou pequeno, comece do jeito que dá, comece do jeito que pode, mas comece, né? Então, como cada situação é diferente do outro, procure uma consultoria, procure alguém que possa, de repente, dar um suporte, dar uma visão mais estratégica, que eu acho que aqui está um ponto importante também dentro das palavras-chave, estratégia, seja estrategista, né? A nossa atividade é um negócio. Nós somos uma empresa. Quantos já não falou isso? Não, nós somos uma empresa rural. E é isso mesmo, uma empresa olha para várias direções, né? E estrategicamente nós vamos tomar uma decisão, né? Então, pensando em construção, pensando em perfil de solo, novamente, nós estamos falando de uma base da atividade agrícola, né? Se eu quero minimizar riscos e, consequentemente, melhorar minha lucratividade, meus ganhos da minha empresa, né, a gente tem que olhar para o nosso cenário
e contornar, administrar esses fatores que me geram muito risco na atividade. E, sem dúvida, como a gente comentou, perfil do solo, crescimento radicular, né, são fatores que, dentro desse contexto todo, ele proporciona uma segurança para a minha atividade. Então, comece do jeito que dá, do jeito que pode, mas comece, né? A gente tem que sair da inércia, né, Felipão, e tentar mudar esse número aí, talvez de 70% que eu tenho situações, olha, para baixo de 30%, 20%. Fernando, sensacional, cara. Acho que obrigado por todo esse conhecimento. A gente trouxe uma jornada muito bacana aqui de perfil de solo, informações incríveis aí desse conhecimento vasto que você tem. E, pessoal, para quem nos acompanhou até agora, nós tivemos todo o caminho para você começar a pensar no perfil de solo. Como o Fernando falou, comece. Eu acho que é por aí. Então, compromisso do Rumo ao 100 de dar o caminho de como ir até os 100 sacos por hectare ou como ter maior resiliência produtiva foi muito bem explanado aqui pelo Fernando. Fernando, obrigado, cara. A tua presença aqui foi muito enriquecedora. A gente agradece a tua participação. Legal, Felipe. Eu que agradeço. Faz dias que nós estávamos já conversando, né, para tentar achar uma data, tentar encaixar, e eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu, né, fazer isso acontecer. Conseguimos estar aqui conversando, e para mim é muito agradável, é um privilégio nós poder conversar, cara, conversar porque é natureza. Natureza, basicamente, nós temos que entender ela, né, e aí a gente vai manejando e vai trabalhando com os recursos que a gente tem, mas é entender e nós tentarmos traduzir isso. E obrigado, Felipe, pela essa oportunidade, cara. Pessoal, para quem nos ouve, né, então mande, pessoal, esse episódio para os seus amigos, para aquele produtor que precisa ver essa informação, para aquele técnico, para aquele agrônomo, para aquela pessoa que realmente está buscando o perfil do solo, tem informação muito valiosa aqui. Então, pessoal, curta, compartilha, envie. E lembrando sempre, né, pessoal, a gente construir a produtividade não é milagre, não é receita de bolo, mas é muito processo, é muito conhecimento aplicado por hectare, é muita dedicação do produtor, dedicação dos técnicos que estão envolvidos no dia a dia. Então, lembre, não existe receita de bolo, existe processo e existe uma construção da produtividade. E um caminho que vai rumo ao 100. Um grande abraço a todos.